povo, porquanto é bendito. Quero que você diga comigo assim: aquilo que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Louvado seja Deus. Querido Deus, Pai de toda a eternidade, Pai bendito, Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, te apresento a minha vida diante do Senhor Jesus. Sou pó e cinza nas tuas mãos. Reconheço, Senhor, que sou dependente. Reconheço, Senhor, que se não vier do céu, não tenho nada, Senhor. Que eu diminua nessa noite, o Senhor cresça e apareça. Que através da minha vida, o Senhor venha tocar nos corações daqueles que estão na live, aqueles que estão aqui também nessa noite. Que venha ser impactado, Senhor, pela tua presença fortemente nesse lugar. Que lá do outro lado, feitiçaria, macumbaria, magia negra venha ser quebrado. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Senta, dando glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos celular aqui, eu ver a hora. Louvado seja Deus. Uma palavra, irmão, é interessante. Uma palavra interessante que fala do profeta Balaão. Era profeta, homem de Deus, a qual profetizava e Deus cumpria a sua profecia. Mas só o que eu acho interessante é que um pedido veio ser feito ao profeta Balaão. E o que eu acho interessante é que quando veio esse convite, ele decidiu aceitar. Mas sabe o que eu acho interessante, irmão? É que fala de uma nação escolhida por Deus, uma nação poderosa, a qual Deus tinha libertado do Egito, e estava na terra de Moabe e de Balaque. E a Bíblia vai dizer que eles ficavam angustiados, com medo daquele povo, porque era um povo poderoso. Ele escutou e ouviu falar que aquele povo tinha acabado com os amorreus. E ele lhe disse: esse povo agora vai tomar minha terra, porque esse povo é muito poderoso. E a Bíblia diz que ele ficava angustiado, apavorado, desesperado, querendo arrumar uma solução, querendo arrumar uma saída para colocar aquele povo para fora da sua terra. Mas o que eu acho interessante, eu quero liberar uma palavra da parte de Deus. Aquilo que Deus coloca, ninguém tira do lugar. Aleluia. O que eu acho interessante é que ele está querendo fazer de tudo para tirar aquele povo daquela terra. Aí a Bíblia diz que ele conhecia quem era o profeta e pega e manda mensageiro ir lá. A Bíblia diz que ele chega na presença do profeta de Balaão e diz: Balaão, eu vim em mandado de Moabe e Balaque, que ele quer que você vá amaldiçoar aquele povo que foi liberto do Egito. Mas o que eu acho interessante, irmão, que nós servimos a Deus e nós não podemos fazer oração contrária. Nós não podemos fazer aquilo que não é da vontade de Deus. O certo era para ele dizer: não, eu não posso orar, porque eu sou servo de Deus. Eu oro para Deus abençoar, não para Deus amaldiçoar o povo. O meu e você, a nossa vontade é para orar e Deus abençoar. Glória a Deus. É para a gente interceder até pelos nossos inimigos mesmo, que querem nos destruir, que querem nos acabar, quer ver nós caídos. É para a gente orar, para Deus abençoar. O certo era esse. Porque Deus não ouve oração ao contrário. Louvado seja Deus.
E sabe o que mantinha de pé aquele povo? É porque o povo estava em fidelidade com Deus. E o povo ali estava com Deus. E a Bíblia diz que foi tão certo que o profeta, quando recebeu o mensageiro, aí ele diz: ficai aqui essa noite que eu vou orar ao Senhor. Se o Senhor mandar eu vou, se Ele não mandar eu também não vou. Ele passa a noite orando. Quando ele passa a noite orando, intercedendo na intimidade com Deus, aí Deus responde e diz: quem são esses homens? Aí o profeta Balaão, ele fala para Deus, dizendo: esses homens veio da terra de Moab e Balaque. Ele quer que eu vou lá, Senhor, e amaldiçoe aquele povo que o Senhor abençoou. Aí ele olha para o profeta e diz: fala o seguinte, tu nem vai com esses homens e nem amaldiçoa aquilo que eu já abençoei. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus abençoa, irmão, acabou-se. Guarda essa palavra no teu coração. Quando Deus abençoou, está abençoado. Glória a Deus. Ele mesmo disse, Deus falou. Não pode. Então não pode prevalecer coisa alguma contra aquilo que Deus já colocou de pé. O que eu acho interessante é que Deus, quando coloca de pé, ninguém derruba. Ainda pode vir vento ao contrário, ainda que se levante tempestade, mas eu posso te garantir, aquilo que Deus coloca de pé, ninguém derruba, porque foi Ele que colocou de pé. Aleluia, glória a Deus. Ainda que as nossas forças venham a se acabar, muitas vezes o nosso limite chega até o fim, mas Deus está dizendo: ei, quem levantou foi eu. Então se eu levantei, eu vou até o fim. Aleluia. Glória a Jesus. Sabe o que eu acho interessante, pastor? É que tem pessoas que estão passando um momento difícil no casamento, financeiro, porque estão sem a proteção. Tem pessoas que estão andando nesse momento, arrumando as suas coisas, querendo ir embora da sua casa. Mas eu creio que ainda aqui tem a oração, e aonde tem oração, Deus faz milagre. Eu ainda creio na oração, que Deus ainda pode ir lá no coração daquele homem que quer ir embora e ali envergonhar o diabo e o nome dele ser glorificado. É porque muitas vezes tem coisas, irmão, que a gente não entende, mas o espiritual existe, o mal existe. Ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Então, enquanto ele tiver a oportunidade de destruir, ele vai destruir. É por isso que nós temos que estar sempre em oração, sempre no propósito de dizer: Deus, aquilo que tu uniu, o homem não pode separar. Aleluia. Aquele comércio que o Senhor abriu, ninguém pode fechar, Senhor. Mas temos que confiar no Senhor. O salmista diz: aquele que confia no Senhor será como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Sabe o que eu acho interessante? É que quando o mensageiro recebeu o não do profeta e recebeu o não de Deus, eles foram embora. Sabe o que eu acho? É que nós que somos servos de Deus, nós só pode fazer alguma coisa se Deus assim o permitir. Mas tem situações que você vai querer entrar e Ele vai dizer: não se meta nessa situação. Aleluia, glória a Deus. Tem situações que você diz: Senhor, eu dou uma causa, e Deus está dizendo: não se meta nisso. Isso assim me pertence, diz o Senhor. Porque muitas vezes tem coisas, irmão, que Deus quer nos provar, mas tem coisa que eu e você que procura muitas vezes, e por nós procurar, aí pela sua infinita misericórdia, pelo seu amor, Ele pega e nos corrige. E muitas vezes através da correção do Senhor, muitas vezes a gente ali sem saber a situação, quer orar ao Senhor, quer pedir misericórdia, e muitas vezes diz: ei, meu negócio é eu e ele.
Tem momentos que Deus diz assim, nem peça misericórdia, porque eu vou trabalhar. Porque ninguém impede, irmão. Ninguém pode impedir o agir de Deus na minha e na tua vida. O que eu acho interessante é que quando ele chegou diante de Moabe, diante de Balaque, ele chega com uma má notícia e diz, olha, Balaão não quis ir conosco, e agora? Aí ele pega, chama mais gente, oferece uma quantia em dinheiro e diz, vai, oferece isso aqui. Sabe o que eu acho interessante? É que na primeira oração, não é nem para ele ter orado mais. Porque eu nunca vi Deus aceitar a oração de crente para amaldiçoar o povo seu. Eu nunca vi. Na primeira oportunidade que ele tinha recebido, ele dizendo, vai embora. Deus não trabalha com nada, ao contrário, Deus trabalha com coisa certa. E ali ele era servo de Deus, irmão. E o povo também era escolhido por Deus, ia para o mesmo céu. Então, muitas vezes, tem pessoas que oram até o contrário, para tentar nos destruir. Mas sabe o que eu acho interessante? É que oração contrária Deus nem ouve. E sabe o que Deus faz ainda? Aquele que pensa que a gente caiu, a gente está aqui de pé dando glória e aleluia para Deus. Porque até aqui nos sustentou o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes a gente sabe que é espinhoso, o caminho é estreito, é apertado, mas vale a pena. Por que vale a pena? Porque o céu é melhor. Ainda que pessoas não nos compreendam, pessoas nos rejeitam, pessoas nos acusam pelo passado antigo, não tem problema. O importante é que eu tomei uma decisão de fazer a obra de Deus, então é isso que eu vou fazer. Pode se levantar quem se fosse levantar, mas eu sei que vai cair, porque essa obra não é minha, essa obra é de Jeová. Então ninguém pode prevalecer contra a obra que Ele assim permitiu que fosse feita. Louvado seja Deus. Aí ele chega lá, ele vai lá agora. Aí ele vai pela segunda vez diante do profeta e diz, olha, ele mandou vir aqui de novo. Aí a primeira vez que ele diz, eu vou orar. Ele passa a noite toda orando, irmão. Ele não passa 1 hora, ele não passa 2 horas, ele não passa 3 horas, ele passa a noite toda orando. Glória a Deus. Aleluia. A noite toda orando. A oração, ela tem um poder terrível. Aleluia. É por isso que muitas vezes a gente quer dormir na madrugada e o Espírito Santo nos incomoda. Muitas vezes tira até o nosso sono. É porque algo ele quer quebrar, mas através da minha e da tua oração. É por isso que muitas vezes o sono não vem, porque é o Espírito Santo te convidando para orar, para você interceder. Porque enquanto você ora, Deus quebra os laços, Deus quebra a panela, Deus quebra a macumba, mas a gente tem que sempre colocar o joelho e a cara no pó para Deus quebrar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmão, nós estamos vivendo um momento difícil, a qual pessoas não estão dando mais crédito, não estão acreditando no reino espiritual, mas o reino espiritual existe mesmo, irmão. É real. Tem muitas pessoas que estão com a família acabada, porque receberam palavra de maldição, aquela maldição entrou na casa, e Deus ainda conta comigo e com você para orar, e Deus tirar aquela maldição e trazer a união da família. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Isso é muito sério. Aleluia. Tem pessoas que se trancam no quarto escuro, raspa a cabeça, fica trancada lá dentro daquele quarto, passa 7 dias ali se sacrificando para acabar com finança,
casamento, para ver família ali se acabar em faga, se acabar em guerra. Mas eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo, a qual está escrito 1 João capítulo 1, versículo 3, que ele diz: Deus se manifestou para desfazer toda a obra do adversário. E Deus quer desfazer, irmão, toda a obra do adversário, mas Ele conta comigo e com você. Muitas vezes, irmão, você que está nessa live, você que está me ouvindo, muitas vezes você quer ter paz e não tem paz. Muitas vezes você quer deitar aquela cabeça no travesseiro e não consegue dormir. Sabe o que é isso? Lançar uma palavra de maldição sobre a tua vida. E muitas vezes o espírito maligno ainda fica soprando no teu ouvido: tira a tua vida, que tu não serve para nada, tu viesse para sofrer mesmo, tira a tua vida. E Deus está dizendo: é mentira dele, porque eu estou no controle da situação. Eu estou no controle da situação. Deus, Ele é misericórdia. E a sua misericórdia é a causa de eu e você não ser consumido. É a sua misericórdia que faz em você ser livre da mão do opressor. É a sua misericórdia. Olha o que a Bíblia diz: que quando ele termina a oração, Deus responde de novo. Deus diz: ei, profeta, vai com eles, mas tu só vai falar o que eu quero. Aí a Bíblia diz que o profeta vai, prepara a jumenta, prepara os céus e vai. Mas sabe o que eu acho interessante? É que o coração dele já tinha se corrompido pela oferta, pelo dinheiro. Porque tem coisas que era para dar certo e não dá certo, sabe por quê? Porque Deus já disse que não e você está insistindo. É tão difícil receber o nome de Deus. Muitas vezes tem coisas que é livramento, Deus quer livrar e você fica insistindo. Aí muitas vezes, para a gente acreditar que era livramento, aí Deus permite até a gente ir. Aí muitas vezes no caminho a gente é ferido. Aí quando a gente é ferido, a gente entende e diz: Deus disse que não, mas eu insisti. Ele disse: eu vou. Aí a Bíblia diz que quando ele está indo no caminho, Deus prepara um anjo. Esse anjo, ele ficou inimigo do profeta, porque Deus agora tinha tirado a visão dele e tinha colocado no jumento. Ele estava sem a visão por causa da insistência. Aí ele foi direto. Quando ele foi no caminho, a Bíblia diz que o anjo aparece com a espada querendo matar o profeta no meio do caminho. E a Bíblia diz que quando a jumenta vê o anjo, ela se espanta e para. Quando a jumenta para, ele não entende porque ela parou, porque ele não está vendo, mas ela está vendo que está ali, era o anjo. Então muitas vezes Deus ainda se utiliza de pessoas para dizer: não faz isso não, não insiste não. Glória a Deus. Para que continuar nessa situação? Está aí vendo que Deus não está nesse negócio. E muitas vezes tem pessoas que é assim, que dá tiro no escuro. Eu vou arriscar. Arrisque não. Arrisque não. Obedeça. Aleluia. Glória Obedeça. a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obedeça. Seja o seu ouvido venha a ser sensível à voz do Senhor. Ele não viu, minha pastora, mas o anjo estava doidinho que ele chegasse só perto para dar uma só que mata ele. Ele não estava entendendo. Aí a Bíblia diz que quando a jumenta parou, ele se dignou e dá um cacete na jumenta. A jumenta está certa. Aí ele pega, vai por outro caminho. É isso. Muitas vezes ainda até muda de caminho.
Mas quando Deus falou, está falado. Glória a Deus. Muitas vezes o não de Deus é tão difícil a gente aceitar, né? É verdade. Com certeza. Mas Deus, quando olha assim para aquela situação e diz: aquele marido não, esse não. Aí fica tão difícil, né? Eu quero aquele. Deus disse: não, esse não. E quando a gente, pela nossa insistência, pela nossa vontade, a gente quer dar um passo e acaba se prejudicando. Mas Deus disse o quê? Que não. Aí a Bíblia diz que ele monta na jumenta de novo e vai. Quando ele vai por outro caminho, a Bíblia diz que o anjo aparece de novo, bem de frente. Aí a jumenta, o que a jumenta faz? A jumenta, ela se espalha, ela cai, ela se abre todinha. E ali o profeta cai da jumenta. E a Bíblia diz que ele dá outro cacete pela segunda vez naquela jumenta. Mas ele não estava vendo o que estava acontecendo, mas a jumenta estava vendo o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que pela terceira vez ele vai com a jumenta novamente, ele e o mensageiro. Agora só que tem coisas que Deus, quando quer mostrar, muitas vezes ele mostra só para mim e para você. Para você entender que o meu e o teu caminho não é igual ao de Deus. Tem caminho de Deus que é estreito, é espinhoso, e ninguém quer passar, porque tem pessoas que gostam de facilidade. E Deus não trabalha dessa maneira. Muitas vezes a gente tem que passar pelo estreito, pelos espinhos, a gente tem que sentir a furada do espinho. Mas quando a gente ganhar a nossa vitória, a gente vai agradecer e vai dizer: só o Senhor é Deus. Aleluia. Vai valer a pena de você pegar esse microfone, olhar e dizer: eu pensei que eu ia morrer, mas hoje eu estou vivo. O deserto não me matou, mas eu venci ele através da perseverança. Glória a Deus. Irmão, é difícil. É difícil quando tudo está contra a nossa vontade. Muitas vezes a gente pensa assim: será que eu estou no propósito? O que é que está acontecendo comigo, Senhor? Será que o erro está em mim? Onde é que está o erro? Me diga onde é que está o erro. Tem momentos que até na nossa oração a gente pergunta isso para Deus: Senhor, onde é que o que está acontecendo? Me diga, Senhor. E muitas vezes Deus olha para mim, para você, no momento desse, e diz: não tem nada acontecendo, sou eu trabalhando na tua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sou eu trabalhando no teu caráter. Porque chegar aqui é muito fácil, contar o que você não passou é muito fácil. Mas é bom quando você passa e vem contar e você diz: eu venci. Aí você edifica a vida de alguém através da sua vida, porque você passou pelo vale, passou pelo deserto, passou pela sombra da morte, mas Deus colocou você de pé, colocou com vida, e hoje você está aqui testemunhando. Aleluia. Aí isso vai edificar a vida de alguém, alguém que está querendo desistir porque perdeu uma porta de emprego, alguém que está querendo se matar porque perdeu dinheiro, perdeu um parente que amava muito, alguém que está com desgosto da vida, e quando ouve você falar, dizendo: eu passei por tudo isso, mas Deus se levantou e me deu força e eu venci. Aleluia. E da mesma forma que eu venci, você vai vencer da mesma forma. Mas tem que ter perseverança. O difícil é perseverar. É o que eu acho interessante, sabe o que é? É que pela terceira vez ele dá outra pisa na jumenta. A Bíblia diz que Deus agora decide, Deus vai usar um animal. Deus abre a boca da jumenta. Aí ela olha para o profeta e diz: ei, Balaão, me batesse 3 vezes, mas eu te livrei 3 vezes da morte. A pior coisa que existe na vida do ser humano é a ingratidão. É hoje você, olha, é hoje você tá de cabeça baixa. Aí Deus decide erguer você. Aí você, no lugar de ser humilde, você se torna soberbo. Você se torna aquela pessoa
momentos que você nem se lembra da pessoa que lhe deu a mão para lhe levantar. Verdade. Tem momentos que você passa, nem fala. Mas quando está em dificuldade, é a primeira a lembrar. Eu vou lá. Aleluia. Eu vou lá na pastora. Glória a Deus. Porque ela orou e Deus abriu a porta. Aleluia. Aí enquanto a porta está aberta, passa, nem. Tem momentos que muda até de caminho. Eita. Aí você olha assim e diz: Senhor, eu orei, o Senhor abriu a porta e a pessoa não passa nem na porta da igreja, muda até de rua. Aí Deus deixa. Quando a porta fechar, ela vem de novo. E quando vir de novo, aí vai orar. E sabe o que Deus vai fazer? Eu vou demorar um pouquinho para abrir a porta. Eita, aleluia. Glória a Deus. Eu vou segurar na cadeira. Vai vir o desespero, mas não vai correr não, vai ficar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tudo tem um tempo de Deus, irmão. Louvado seja Deus. Aí por que o Senhor fala isso? Eu falo na palavra. Porque sabe o que a Bíblia diz? Que quando Deus pega Israel, leva para o deserto. Ele prometeu dar a terra prometida. Mas ele olha para o coração do povo, ele olha e diz: ainda tem o Egito. Então, para Deus tratar comigo e com você, muitas vezes ele coloca aí você no deserto. E o povo, mesmo no deserto, não queria servir a Deus com fidelidade. O povo sempre se lembrava do Egito. Agora, sabe por que no deserto Deus cuida de mim e de você? Porque Ele é misericordioso. Porque lá em Números vai dizer que as sandálias que ele vestia não se acabavam. As roupas não se acabavam. Porque Deus, em meio ao deserto, Deus cuidava. Aleluia. Louvado seja Deus. Em meio a tudo que você está passando, muitas vezes a gente olha para si mesmo e diz: Senhor, de onde vem essa roupa? E tem alguém que ainda admira e diz: a irmã passa uma luta terrível, desempregada, mas se veste tão bem. Parece que essa sandália nunca fica velha. Você olha assim e diz: parece que essa sandália nunca fica velha. Parece que essa roupa nunca fica velha. Mas porque em meio aos detalhes, Deus cuida de mim e de você. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Alguém tem que saber que eu e você tem um dono. E esse dono é zeloso. E ele sabe cuidar de mim e de você. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que diz. Aí Deus toma a boca da jumenta e a jumenta diz: 3 vezes me bateu e 3 vezes eu tirei da porta. Aí o profeta cai de joelho na presença daquela jumenta. Aí o anjo aparece, o anjo que ia matar. Por isso que eu digo a você: quando Deus quer revelar alguma coisa, Ele não deixa a minha mente nem a tua mente embaraçada, não. Quando a jumenta falava, aí para confirmar que era verdade, o mesmo anjo apareceu na frente. A Bíblia diz: o anjo desce e diz: foi ela que te livrou, porque senão eu ia te matar. Aí o profeta olha para o anjo e diz: se o Senhor quiser que eu vá, eu vou. Se o Senhor não quiser, eu também não vou embora agora. Aí o anjo olha para ele e diz: homem, vai, mas chegar lá você só vai falar o que eu mandar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Isso que me chamou a atenção. Ele disse: você vai para falar o que eu falar. O que está acontecendo hoje é que tem momentos que Deus, Ele sabe a nossa necessidade. Ele sabe o que está faltando em mim e você. Muitas vezes a gente quer ouvir palavras que massageiam o ego, palavras que não sejam
dura demais, mas seja um pouco aliviado. Não. Deus não trabalha dessa maneira. A verdade é que nos liberta. Aleluia. Então ele disse, Mateus 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Jesus. Ele mesmo disse, eu não trouxe paz, mas trouxe espada. Aleluia, glória então, a Deus. doa quem doer, mas tem que ouvir a verdade. Ainda que alguém muitas vezes não queira ouvir, eu não gostei dessa mensagem, não tem problema. O importante é que o Espírito Santo me inspirou e eu falei aquilo que Ele colocou no meu coração. Aleluia. Amém, aleluia, Jesus. Glória a Deus. E sabe o que eu acho interessante? É quando ele chega lá, na presença de Balaque e Moabe, a Bíblia diz que ele chega e diz, eu quero que você amaldiçoe aquele povo ali que está ali parado. Aí ele olha assim, porque a maldição para acontecer só era o profeta estender a mão e a maldição ali descer sobre o povo. Mas o que eu acho interessante é que o povo, para estender a mão, tem que vir poder de Deus. Porque não é, se eu quiser orar pelo enfermo e colocar a mão e fazer uma oração, eu só posso curar o enfermo se Deus colocar a mão dele na minha mão e ele ali quiser operar um milagre. Então, quando o profeta amaldiçoou o povo, tinha que vir ordem do céu. E a ordem do céu não veio ao contrário, veio certo. Não amaldiçoe aquilo que eu já abençoei. Não adianta amaldiçoar aquilo que eu já abençoei. Muitas vezes tem alguém que trabalha ao contrário, tem alguém que tem um pensamento ao contrário, tem alguém que não acredita que não vai crescer essa obra, tem alguém que não acredita que não vai ficar por aqui, vai sair daqui, mas não. Porque aquele que coloca a mão ninguém tira. Quando ele coloca na frente, aleluia, glória a Deus. Ele é a base. Aleluia. E alguém vai ter que ver, alguém vai ter que contemplar essa obra prosseguindo e indo avante. Por quê, irmão? Porque a palavra foi dada, foi de Deus. Então aquilo que é de Deus ninguém equilibra. Por isso está escrito que as portas do inferno não podem prevalecer contra essa igreja. Deus é a base da minha, da tua vida. Deus é a base desse ministério. Deus é a base, essa força para manter esse lugar de pé não vem da pastora, vem de Deus. A força que dá vem de Deus. É por isso que está aqui de pé. É por isso que está acontecendo essa live. Não é força minha, nem força dela, de ninguém. É a força que vem do céu. É Ele que disse, essa obra é minha. E se essa obra é minha, ninguém pode destruir aquilo que eu já construí. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Sabe o que eu acho interessante? É que quando o profeta chegou diante de Balaque e Moabe, ele disse, faz aí 7 altares, 7 sacrifícios, oferece. Tem alguém que trabalha até o contrário, pastor, e pensa que está nos prejudicando, está nos abençoando. Amém, glória a Deus. Porque não está escrito que ele converte maldição em bênção. Enquanto pode trabalhar, se quiser levar minha foto, eu dou até meu documento, pode levar. Mas eu sei que quando chegar lá, o homem de branco vai dizer, ei, aí é ungido, aí é meu. Não toque não, você vai perder o tempo, viu? Vai raspar a cabeça, vai se trancar no quarto, mas não vai adiantar, rapaz, porque foi eu que escolhi. Irmão, se você soubesse como o demônio está angustiado aqui, ele fica apavorado. Se ele tivesse força, ele parava isso aqui. Mas só que no meio de nós tem um homem de branco passeando nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz lá em Salmo 91, versículo 11, ele dá ordem aos seus anjos, ao meu e ao teu respeito. Aleluia. Então quem está acampando aqui é os anjos do Senhor com a espada desabanhada, dizendo, ninguém entra e ninguém sai. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Irmão, o reino espiritual existe mesmo. Ninguém sabe aqui, ninguém está vendo nada. Mas
mas tem uma luta travada. E quando a gente está fazendo esse culto, a obra do maligno está aí, está destruindo pessoas, matando, escravizando através de droga, através de alcoolismo, através de prostituição. Mas aqui tem um povo que ainda ora e Deus ouve a nossa oração e vai entrar com libertação e salvação. Vai repreender esse espírito de prostituição, vai repreender esse espírito maligno de homicídio, vai repreender esse espírito ao contrário, em nome de Jesus. Ainda que fizesse 7 altares e oferecesse o sacrifício, ofereceram 7 carneiros e 7 camelos, bota no altar. Mas o que eu acho interessante é que Deus, quando o altar está pegando fogo, o sacrifício, aí Deus fala assim, ó, ei, contra esse povo não vale cantamento. Olha o que Deus diz para o profeta, diz para ele, contra esse povo não vale encantamento. Era Deus dizendo, ei, não adianta fazer altares, não adianta oferecer sacrifício, porque aquilo que eu escolhi é meu. Então guarda essa palavra no teu coração. Você que está me ouvindo, eu quero te dizer que Deus quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua história. Você que vai me ouvir na live, eu sei que a palavra tem direção. Deus não fala com paredes, Deus fala aquele que ouve a sua voz. É verdade. Eu quero te dizer que Deus, Ele quer mudar. Ele quer trazer união para a tua família. Ele quer reconciliar o teu casamento. A qual muitas vezes você que está aí me ouvindo pode até estar marcou até o dia para entrar em divórcio. Não faça isso não. Deus ainda muda história. Aleluia. Deus ainda faz o que ninguém pode fazer. Então nessa noite, sabe muitas vezes o que está faltando na minha vida, na sua vida, sabe o que está faltando? Muitas vezes é um pouquinho de paciência, um pouquinho de compreensão, para que você venha entender o quanto Deus te ama, o quanto Deus quer mudar a tua vida, o quanto Deus quer tirar toda a agonia do teu coração, toda a angústia, aquilo que muitas vezes faz você sofrer por dentro, a qual muitas vezes você disfarça com um sorriso, com um olhar, com uma conversa, mas Deus sabe que você não está bem. Ele está dizendo, eu posso te socorrer, eu posso mudar o teu coração, eu posso curar essa ferida que alguém te machucou. E muitas vezes você mostra para alguém que é forte, mas está fraca, mas está fraco, e Deus está dizendo, eu posso te fortalecer. Se você ouviu essa palavra, se você quiser dar um passo para Jesus, aceite Ele, irmão. Não tem outro caminho melhor. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Paulo diz, o viver para mim é Cristo. Só Cristo. Porque sei que a recompensa é muito maior. Paulo diz, a tribulação da terra não é maior daquilo que Deus vai revelar para nós. Tudo que a gente perde aqui vai ganhar no céu. Muitas vezes é necessário perder para ganhar, mas quando a gente perde, vai ganhar no céu, vai ganhar em dobro. A gente vai abraçar Jesus, eu ainda contemplo isso. A gente vai abraçar, você que está me ouvindo, ainda tem oportunidade. Sabe por que o adversário investe na tua vida para tentar te destruir? Porque sabe que para ele não tem mais jeito. Mas se você, aonde tiver, se você se arrepender, ainda tem jeito para a tua vida. Deus ainda te leva para o céu. Deus ainda te leva para o céu. Ele ainda perdoa os teus pecados. Que amor é esse? É o amor que Ele ofereceu o seu único filho naquela cruz do Calvário. Por mim, por você. Essa live não está feita para a gente ganhar seguidores, não. Essa live está sendo feita porque Deus te ama mesmo. E aonde você estiver, Deus fala com você. Aleluia. E Deus está dizendo, tu quer se matar?
Antes de tu pensar, lê aquele versículo 3,16. De João. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ficar de pé para encerrar. Quero louvar a Deus por essa oportunidade a qual a pastora confiou. Que Deus abençoe, né? Quiser contar com a gente está aí dando uma força, mesmo distante, mas a gente está em oração pela sua vida. E eu queria orar, pastor, só me permite fazer uma oração. Fica à vontade. Para a gente fazer essa oração e a senhora encerra, para a gente orar. Eu queria que a gente orasse uma oração que só Deus pode fazer aquilo que eu não faço, nem você faz. Vamos orar. Querido Deus, Pai de toda a eternidade, Pai bendito, Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, foi ministrado, Senhor, a Tua palavra. Está escrito, Senhor, que a Tua palavra ela liberta, ela transforma, ela traz vida, ela ainda dá esperança àquilo que não tem mais esperança. Senhor Jesus, eu te peço porque eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo por trás dessas paredes, tem pessoas que estão escutando na rua, tem pessoas que estão passando, mas estão parando. Eu sei, Senhor, que Tu és terrível. A gente pensa que não tem ninguém nos escutando, mas tem alguém que está escutando mesmo a mensagem e está tocando no coração. Mas eu creio, Senhor, que está uma luta travada. O Espírito chama e a carne diz que não e ele diz que sim, mas eu sei que vai prevalecer o Senhor. O Teu nome vai ser glorificado, vai ser exaltado. Senhor, nessa oração te peço, Senhor, pela vida da pastora. Ajuda a Tua filha, dê força à Tua filha, Senhor.